Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Cristo para todos, que a misericórdia de Deus nos acompanhe nesse dia, que a graça do Espírito Santo e de Jesus esteja conosco nesse dia, meus amados. Que o Senhor venha nos livrar de todo laço, de toda armadilha, de todo plano perverso do inimigo contra nossas vidas. Que o Senhor venha nos dar vitória em todas as áreas das nossas vidas. Que Ele derrame sobre a gente, sobre nossas vidas, todas as bênçãos, todas, meus amados. Em nome de Jesus, nós não merecemos, mas o Senhor é misericordioso e Ele nos abençoa. Irmãos, hoje nós vamos refletir em Efésios 1:3. Diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Efésios 1:3, meus irmãos, diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Isso significa que as bênçãos estão nos lugares celestiais. Deus tem tudo o que precisamos. Por isso, Jesus nos disse que tudo quanto pedires em oração, crendo, o recebereis. Irmãos, podemos considerar as regiões celestes como um grande estoque de bênçãos que Deus preparou para derramar nas nossas vidas. O nosso Deus é maravilhoso. Nós não merecemos. Ele, em sua infinita misericórdia, nos abençoa abundantemente. Em 2 Coríntios, diz que Deus tem preparado muitas bênçãos para aqueles que o amam. Amém, meus amados? Só que, meus irmãos, para que a gente possa ter acesso a essas bênçãos, para que a gente possa recebê-las, nós precisamos de oração, né? Precisamos orar. Sem oração, nós não vamos para lugar nenhum e não conseguimos nada. Precisamos de oração para alcançar essas bênçãos e obediência a Deus, fé primeiramente, obediência, e precisamos ser fiéis a Deus mesmo, meus irmãos. Então são três coisas. Para que a gente possa acessar essas bênçãos, nós precisamos de oração, ser obediente, ter fé, e precisamos também, meus irmãos, ser fiel a Deus e a sua palavra. Não adianta só orar, precisamos ter fidelidade com Deus também, fidelidade e obediência. Nesse versículo, meus irmãos, fala de bênçãos espirituais, mas Deus também nos abençoa com bênçãos materiais. Aqui fala só das bênçãos espirituais, mas Deus, ele faz questão de nos abençoar materialmente também, nos dando prosperidade, abençoando a nossa vida em todas as áreas. Ele está dizendo, muitas bênçãos ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Para aqueles que o amam, as várias áreas das nossas vidas, essas bênçãos vão ter que nos alcançar. Não é só espiritual, porque se fosse só espiritual, meus amados, Deus não nos abençoaria. Quando nós pedimos um emprego melhor ou um emprego para quem está desempregado, um recurso financeiro extra, Deus também não nos abençoaria quando estamos doentes e pedimos que Ele restaure a nossa saúde, que Ele restaure a saúde de algum ente querido. Então, meus irmãos, não é só bênçãos espirituais. Esse versículo fala só das bênçãos espirituais, mas Deus também faz questão de nos abençoar em outras áreas também. A oração, meu irmão, ela é a forma que temos de nos comunicar com o nosso Deus. É com ela que invocamos o seu santo nome. Irmãos, quando oramos, há um poder tão grande na nossa oração que às vezes a gente nem imagina o poder que há na nossa oração. Há um poder muito grande quando oramos, meus irmãos. Acredite nisso. Há poder, sim, nas nossas orações. Deus responde às nossas orações no tempo dele, do jeito dele, como ele quer. Irmãos, quando nós oramos, o mundo espiritual se movimenta ao nosso favor, criando, gerando o que pedimos em oração. Perceba como é poderosa a oração de um cristão. A nossa oração movimenta o mundo espiritual ao nosso favor. Então, meus irmãos, o mundo espiritual se movimenta ao nosso favor quando nós oramos, e o que pedimos em oração está sendo gerado lá em cima, no mundo espiritual. Então, meus irmãos, quando oramos, o mundo espiritual se movimenta ao nosso favor, criando, gerando o que pedimos em oração, em tudo o que pedimos em oração para Deus, para que venha para nossas vidas aqui no mundo natural em que vivemos. Dessa forma, conquistamos no espiritual com nossas orações, com nossas súplicas, para depois tomarmos posse
no natural e assim conquistarmos nossas vitórias de forma sobrenatural. Entenda, meu irmão, o mundo espiritual é real e todos os sonhos e projetos de um cristão são gerados primeiramente no mundo espiritual. É lá que tomam forma, como se fosse uma mulher gerando um filho. Meus irmãos, a grande maioria das nossas lutas não podem ser vencidas no plano terreno e humano, e sim no reino espiritual. O apóstolo Paulo, em Efésios, desperta a igreja para o mundo espiritual. Em Efésios diz que as batalhas espirituais acontecem nos lugares celestiais e que nós guerreamos contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E a nossa verdadeira luta, meus irmãos, é contra o exército de seres malignos que se opõem à obra de Deus e tenta dominar sobre lugares, pessoas e situações aqui no nosso mundo. Mas quando oramos, meu irmão, o poder da oração é tão grande. Quando oramos, Deus está lutando por nós e Ele dá ordem ao seu exército celestial de anjos para entrar no nosso campo de batalha e nos dar a vitória, derrotando as forças malignas do ar. Tá vendo como a nossa oração é poderosa? O inimigo age no mundo espiritual e tenta impedir que nossas orações sejam respondidas. Isso aconteceu com Daniel, meus amados. Quando Daniel orou e jejuou, buscando resposta de Deus, o inimigo se levantou, meu irmão. Se levantou ferozmente contra Daniel. Daniel queria respostas de Deus, então ele foi orar e jejuar, como nós cristãos fazemos. Quando queremos resposta de Deus, nós vamos para a oração, vamos para o jejum. E Daniel fez a mesma coisa naquela época lá. Nessa passagem do livro de Daniel, meus irmãos, relata uma batalha espiritual. Foi uma batalha espiritual tremenda entre o anjo e o príncipe da Pérsia. Daniel começou a orar e jejuar, pedindo resposta de Deus. E Deus ouve a oração de Daniel no primeiro dia. Daniel começou a orar e Deus ouviu a oração dele no primeiro dia e mandou resposta. Ele mandou a resposta para Daniel no primeiro dia, mas o anjo chegou com a resposta depois, no dia 24. E esse anjo explica a Daniel por que ele não veio antes. Ele diz o seguinte: o príncipe da Pérsia me resistiu durante 21 dias. O anjo achou resistência no príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia aqui, meus irmãos, nesse caso, seria uma figura maligna no campo espiritual. Esses seres malignos são enviados de Satanás, são os seus demônios que tentam dominar lugares, situações e mentes humanas. Eles tentam controlar tudo. Então, esse príncipe da Pérsia foi quem resistiu o anjo, que veio com a resposta de Deus para Daniel. E a luta foi tão tremenda, meus amados. A batalha foi tão grande e intensa que Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio para ajudar o anjo. Miguel é um arcanjo guerreiro, um príncipe entre os anjos. E esse príncipe, meus irmãos, esse príncipe Miguel, ele luta contra os elementos mais poderosos do exército de Satanás. Então o anjo teve que receber a ajuda do arcanjo Miguel para trazer a resposta de Deus para Daniel. Quer dizer, foi uma verdadeira batalha espiritual, no reino espiritual. Então, meus irmãos, do jeito que aconteceu com Daniel, acontece com a gente nos nossos dias quando oramos. Há uma batalha terrível no mundo espiritual quando nós nos levantamos para orar, para buscar a face do Senhor, para buscar suas bênçãos espirituais, suas bênçãos materiais. Enfim, o mundo espiritual se levanta sim para tentar nos deter. O inimigo não quer que a gente alcance vitória. Ele não quer que a gente seja abençoado por Deus espiritualmente, materialmente. Então, quando oramos, há uma guerra terrível, uma batalha terrível igual essa, citada aqui em Daniel. Isso aqui é claro. E eu creio que isso acontece nos nossos dias, quando estamos orando, buscando a face do Senhor, buscando o seu socorro, buscando a sua ajuda. O inimigo tenta deter as bênçãos que Deus tem para a gente. Mas nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Irmãos, Efésios 1:3, esse versículo, meu irmão, ele fala de bênçãos espirituais. Essas bênçãos não são presentes terrenos, como riqueza. Trata-se de bênçãos que enriquecem nossa vida de fé e que têm a sua origem em Deus Pai. Por amor, Ele derramou uma abundância de bênçãos sobre seus filhos. Não podemos esquecer que Deus conecta todas essas bênçãos em Cristo Jesus. Somos abençoados nele
Então, meus amados, a única maneira de ter acesso às bênçãos espirituais é através de Cristo, porque elas expressam o privilégio da vida cristã. O crente que está em Jesus desfruta das insondáveis riquezas de Deus, que Deus concedeu por meio de Cristo. Amados, a bênção mais importante para nossas vidas é a salvação. É a salvação e os seus frutos, como paz, alegria, esperança, tranquilidade e outros. Essas são bênçãos verdadeiras que somente podem ser encontradas em Deus. Ele nos oferece suas bênçãos espirituais em abundância, mas existe também outras coisas que podem ser bênção, como a prosperidade, bens materiais, família, saúde. Deus ele também tem o prazer de nos abençoar na nossa vida financeira, com prosperidade, com bens material, com uma família abençoada. Ele não quer só nos abençoar no mundo espiritual, com bênçãos espirituais. Ele quer nos abençoar em todas as áreas. Não recebemos algumas bênçãos ou poucas bênçãos, mas todas as bênçãos que precisamos. Essas bênçãos, meus amados, estão todas à nossa disposição, pois são algo que o Pai já nos deu, são uma conquista que já nos foi garantida em Cristo. Mas, meus amados, para tomarmos posse dessas bênçãos materiais e espirituais, precisamos acessar as regiões celestes em oração. Não é só orar, nós precisamos acessar as regiões celestes em oração, para que o mundo espiritual se movimente a nosso favor. É somente através da oração que vamos conseguir isso. E a oração que temos que fazer, meu irmão, é uma oração de guerra, porque vamos travar uma verdadeira batalha com o mundo espiritual para tomarmos posse das bênçãos que Deus tem para nós. Não vai ser fácil. O inimigo se levanta e tenta impedir que as bênçãos e favores de Deus nos alcancem, igual ele fez com Daniel. Ele tentou impedir o anjo de qualquer forma. Ele não queria que o anjo chegasse com a resposta de Deus para Daniel. Deus já tinha ouvido Daniel no primeiro dia que ele começou a orar. Dessa forma acontece na nossa vida, meu irmão. Essa é a mensagem de hoje. Espero que seja bênção na vida de vocês, que vocês reflitam que há um mundo espiritual mesmo, realmente ele é real e que ele se movimenta ao nosso favor quando oramos, quando estamos na presença de Deus, quando estamos buscando Deus, quando somos fiéis a Deus e obedientes à sua palavra. Irmãos, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo, envie esse conteúdo para os teus grupos no Zap. Amém. Até o próximo